verdade, eu já tenho uma formação. Eu sou biomédico, já tem um tempinho, né? Trabalho ainda com meu pai, eventualmente, nos finais de semana, mas eu ingressei a medicina no Paraguai, na UPE, em 2015, né? Em 2015 eu comecei e terminei, na verdade, em virtude da pandemia, terminei ano passado. Então, eu estou aqui, eu sou de Medianeira, né? Uma cidade próxima a Foz do Iguaçu. Estou aqui junto com a minha esposa desde 2015. Daí agora eu terminei a faculdade em 2021. É isso aí. Entendi. E aí, então você conseguiu... Foi a primeira prova do INEP que você fez? Essa que você passou? Foi a primeira, graças a Deus. A primeira. E como é que você estava em relação à preparação? Porque a prova foi esse ano, né? Foi a do início desse ano que você fez. Foi quando? Na verdade, eu fiz agora recentemente foi... Que mês agora foi? Foi em março. Foi 6 de março. A primeira fase agora. 6 de março. E, obviamente, eu já estava me preparando, né? Graças a Deus, com a plataforma, a JJ na época, né? E, cara, não tem nem o que falar. Na verdade, é impressionante, assim, sabe? Costumo falar que foi um divisor de águas. Na verdade, foi um divisor de águas a JJ na época, né? Agora é a lista... Porque eu sou da época da JJ e parece que a lista é pra gente, né? E foi fantástico e não tem nem o que falar, é verdade. Foi incrível. Você usou a expressão aí divisor de águas. Aí eu queria entender como que você estava estudando antes de conhecer na época JJ, né? Agora Aristo. Sim. E quando que você conheceu a gente? Como você conheceu a gente? Conta um pouquinho aí dessa sua história antes e como que você conheceu. Tudo bem. Então, na verdade, assim, eu estava indo para o último ano justamente em 2020. Eu cheguei aí um dia só do internato, que daí no dia seguinte já começou toda a pandemia, né? Então, para não ficar improdutivo, eu comecei a fazer questão de tudo quanto é lugar. Eu e mais o Matheus, né, Matheus Melo, e o Lucas Barros. E, eventualmente, a gente sempre ia conversando e fazendo questões, principalmente simulados nos finais de semana. E, assim, eu me considero um cara que estuda, assim, eu gosto de estudar, em geral, todas as matérias, mas eu estava muito assustado com o desempenho das minhas notas, entendeu? Isso tudo ao longo da pandemia, né? No meio de 2020, em 2021. Aí nós ficamos, obviamente, sem faculdade. Daí, quando veio a possibilidade de abrir a ponte de novo para a gente retornar com o internato, a gente tinha que fazer algumas coisas lá no Paraguai, que era ficar no hotel e tudo o controle de segurança. E daí foi que eu, o Lucas e o Matheus, nós ficamos lá no hotel, né, que precisava. E daí o Matheus já fazia um certo tempo já, ele já conhecia a JJ e eu e o Lucas fazemos uma outra plataforma, né, muito boa, por sinal, também. Só que assim, a gente via que, por exemplo, o Matheus estava realmente muito à frente de nós, entendeu? E daí, nesse hotel, lá, isso foi ali por finalzinho de outubro, mais ou menos, ele mostrou ele mostrou algumas apostilas, né, do material, e a gente ficou maravilhado, assim, pela, pela forma direta, assim, que a apostila mostra o assunto, sabe? E daí também lembro que nós assistimos uma aula do Barreto de arritmia, meu Deus do céu, daí que a gente ficou encantado mesmo, sabe? Foi incrível, assim, porque é um assunto, né, terrorizante para muita gente. Eu gosto de Sim. cardio, mas assim, a arritmia é uma coisa que a gente, né, tem que sempre ficar estudando bastante e tal. E daí eu e o Lucas, a gente disse, não, a gente vai pegar esse plataforma, não quero nem saber, Matheus, você avisa quando abrir e tal. E daí abriu o extensivo revalidação em 2021, a gente já estava no internato na segunda rotação de GO, em fevereiro. E daí foi aí que começou tudo, pegamos a plataforma e, cara, uma coisa que me chama a atenção, por que eu falo que é divisor de águas assim? Porque apesar da Aristo se preocupar com a gente em relação às provas, ela prepara a gente para a clínica, para tudo em geral, né? Isso, eu chamo atenção nisso porque o primeiro assunto da época, que era o JJ, foi tratamento de diabetes. E daí tem toda a classificação dos hipoglicemiantes, tem toda a questão da insulina. É uma coisa que na faculdade não é que a gente não estuda, mas a gente vai esquecer. A gente estuda aquela coisinha, para que serve uma glinida, uma pioglitazona, alguma coisa e tal, e a gente esquecia isso no internet. Quando eu fiz certinho, estudando e fazendo flashcard as questões, eu fiquei maravilhado, porque e até agora eu não esqueci mais essas coisas,
por causa justamente dessa metodologia inteligente de flashcards, de questão, e eu fiquei muito maravilhado, porque justamente parece que era uma coisa que era para acontecer. Colocou um assunto justamente que eu tinha uma certa, né, dificuldade, e com questões e flashcards repetitivos, isso até agora está na minha cabeça. Então, eu fiquei maravilhado assim, com a plataforma, com a preocupação com o algoritmo e tudo. Tá? Então, foi realmente um divisor de águas. Assim, não tem outra palavra para definir, sabe? Bacana. Legal você falar. Você está citando aí as nossas revisões, que realmente ajudam muito a gente a memorizar os conteúdos, né? As revisões repetidas espaçadas, a revisão inteligente, e especialmente essa questão da personalização do estudo, né? Porque é difícil a gente organizar uma revisão para todo mundo ao mesmo tempo. Para você organizar a revisão de 1.000 pessoas, 5.000 pessoas, 500 pessoas, não dá para você fazer isso. Então, só é possível você ter uma revisão realmente organizada, direcionada, se houver uma personalização do estudo. E é isso que a gente tenta fazer na plataforma. Muito legal que isso te ajudou aí a memorizar, inclusive para a prática, né? Que não é o objetivo primário do nosso curso, mas acaba ajudando também. E aí me chamou a atenção, você falou que você estava, antes de você entrar na Aristo, lá em 2020, você estava muito preocupado com as suas notas. A gente sabe que a prova de revalidação do INEP, historicamente, tem um índice de aprovação muito baixo, né? Eu não lembro agora exatamente qual foi a última parcial que o governo divulgou da prova anterior, mas era em torno de 10%, mais ou menos, das pessoas que passavam na primeira fase. E por que você estava preocupado? Você estava indo mal nos simulados? Qual que era o seu nível de nota ali, nesse momento que você falou que você ainda estava longe de... Estava preocupado, achando que podia não conseguir? Olha, o meu nível de notas, mais ou menos, Eduardo, era ali entre 50 e 60, vamos falar assim. E é normal a gente se preocupar, porque tem muita coisa nos outros países, por exemplo, no Paraguai, que a gente não estuda no Brasil, que é, por exemplo, a preventiva brasileira, e queira ou não, é um percentual importante nas provas brasileiras, entende? Então, a gente tinha... O meu decaimento, assim, principalmente nas notas, era um pouco a preventiva. Não só isso, claro. É porque não adianta a gente só estudar e não fazer questão, porque é outra pegada você ler o enunciado, você sabe, aquelas palavras-chave das perguntas, você se ligar no que quer. Eu não estava acostumado com isso, eu estudava uma outra plataforma, estudava teoria, estudava certinho, né, pegava a doença, explicava o diagnóstico. Agora, jogar numa pergunta isso é diferente, entendeu? Então, eu me considerava, que nem eu falei para ti, eu sou estudioso, eu estudo bastante e tal, estava estudando bastante, assim, na pandemia. Além de fazer as questões, eu estava revendo bastante coisa, assim, vendo bastante vídeo, só que eu estava muito preocupado porque parecia que não estava dando resultado. Mesmo eu fazendo isso, eu estava constantemente fazendo bastante simulado e nada acontecia. Às vezes, pegava uma prova um pouquinho mais fácil, daí a nota subia um pouquinho. Daí pegava uma prova ali que pegava mais GO, por exemplo. Por exemplo, GO é uma coisa muito diferente. O protocolo de GO no Brasil, por exemplo, que a gente vê no Paraguai, é bastante diferente. Isso é outra coisa que pegou. Vacinação na pediatria, questões de vacinação também mudam um pouquinho, não tanto, mas muda um pouco, entendeu? E daí eu percebi que também não era só estudar, era ver um pouquinho me adequar com as matérias, né, do Paraguai e do Brasil, mas também achar uma forma certa de estudar, porque eu estava vendo, às vezes, muita coisa durante o dia e, às vezes, você tem que dar um espaçamento melhor, ver menos assuntos durante a semana para fixar. Eu acho que eu estava vendo minhas notas baixas, eu estava começando a ficar mais preocupado, vendo mais coisa e a nota não, entendeu? Ou seja, não adiantava nada. Você estudava mais, só que de maneira desorganizada. Você não tinha um direcionamento tão grande, uma revisão, um processo de... E nós temos aquela tendência, né, Eduardo? Por exemplo, assim, eu gosto muito de cardio. Eu gosto da clínica em geral, mas principalmente de cardio. Eu nunca vou parar de ler cardio para ver uma coisinha de, sei lá, lei trabalhista. Entendeu? Então, essa é a vantagem da Aristo, entendeu? Porque, às vezes, você não está com tanta vontade de estudar, mas se o assunto da revisão está ali, uma matéria de preventiva, você, obviamente, você se obriga a estudar, só que você vai fazendo os flashcards, daí você vai começando a entender mais. Essa coisa que você, teoricamente, achava que era chata, não é mais chata, porque daí agora você está entendendo, você está vendo no dia a dia, entendeu? E só voltando à questão, né, que eu falei dos flashcards, falei do primeiro assunto, me ajudou muito, não só nas questões, mas me ajudou muito no internato.
O internato me ajudou demais, assim. Primeiro porque é uma coisa que eu pude adequar com o tempo, né? Eu estava fazendo internato e ao mesmo tempo estava estudando. E os flashcards em si. Os flashcards são perguntas grandes que normalmente são perguntas de doutores, né? Na hora ali, na prática, ali no internato. Isso ajudou muito a gente. Eu tive muita sorte de conseguir pegar o JJ na segunda rotação, entendeu? A primeira rotação foi no rural que a gente fez. A gente começou ao contrário, na verdade. O rural normalmente é o último. A gente começou por primeiro, daí a segunda foi GO, e daí a terceira foi clínica. E daí, como eu já estava fazendo a JJ, né, que agora é isso, nossa, me ajudou muito nas perguntas de diabetes, de hipertensão ali. Então, eu digo assim, é excelente para as questões, né, para nossas provas de residência, mas também para a prática, sério, eu achei fantástico isso, de verdade. Legal. E como é que foi essa questão da sua evolução? Você falou que estava lá no início, 50, 60, mais ou menos, com dificuldade em algumas áreas, e no final você acabou aprovado. Depois a gente vai falar aí sobre a sua nota na prova de verdade. Mas como é que foi seu processo de evolução? Foi rápido, demorou? Você teve aquela insegurança de ficar estagnado? Como é que foi isso para você? Eu acho que sempre tem um pouco. Eu senti uma progressão, não, às vezes não é tão rápida, isso é muito pessoal também, né? Depende muito do teu estado, assim. Eu demorei, às vezes, eu acho que no comecinho eu não estava achando uma forma certa, assim, de fazer as questões no começo, assim, eu não sabia a hora certa de fazer, por exemplo, as questões da revisão inteligente, então foi um processo ali um pouquinho ali no comecinho eu confesso que eu tive um pouquinho de dificuldade e depois eu achei uma forma certa assim de me ordenar, né? E daí foi progressivo, não tão rápido, talvez um pouquinho, o internato também pode ter influenciado e tal, mas nitidamente tive uma evolução nas notas assim, sabe? Regressão. Se às vezes tinha alguma nota assim que eu ia um pouquinho mais baixo, era por alguma razão, entendeu? Era porque eu não estava muito bem, não tinha dormido bem, mas nitidamente a nota foi subindo. Eu estava ali na faixa de 50, 60. Ficou muito tempo ali, eu não tirava nota mais abaixo de 70, por exemplo, entendeu? Ficava uma nota, e às vezes a gente fazia os simulados ali da plataforma mesmo, e às vezes era um pouquinho mais difícil, né? Sim. Então, a gente também não... A gente começou a trabalhar isso no lançamento, que você tem as questões difíceis estão difíceis por alguma razão. Então, não é quebrar a cabeça nessas questões difíceis, é justamente aprender com elas. Então, a progressão né? A gente percebeu uma progressão, mas também uma progressão aqui também, sabe? De você, né? Você tem que acertar as fáceis, você tem que entender, você não pode errar muito fácil. Por que eu estou errando fácil? Daí, entendeu? Eu voltava atrás e depois de um certo tempo daí eu consegui evoluir. Assim, foi só o problema no comecinho, depois de um certo tempo assim eu consegui manter minhas notas, ia com notas maiores. Chegava assim, dependendo do simulado, ia com 80. No Revalida passado eu não fiz porque eu ainda estava no internato. Eu e o Lucas a gente fez. E eu fui com o Revalida do ano passado foi um pouco mais fácil, mas eu fiz em PDF e fui com 93, entendeu? Foi uma prova tranquila, assim. Mas, assim, paretão ali, ó. As questões ali bem na tua cara. E daí e são questões gigantes, né? A Revalida são questões muito Sim. grandes. E daí, essa é a vantagem. Você faz tanta questão que, às vezes, você vê só um pontinho ali, né? Não que você não precise ler a questão inteira, lógico. Mas, assim, você já vê uma coisinha ali que deixa mais tranquilo, entendeu? Isso ajudou bastante, tanto na prova dessa que eu fiz em PDF, quanto agora que eu fiz em março. Graças a Deus. Essa questão do treino, né, é muito importante. A prova do Revalida do INEP é uma prova que caracteristicamente tem enunciados muito grandes, que vai deixando o aluno cansado. Às vezes é mais fácil, às vezes é mais difícil, mas no final isso não faz diferença, porque a Exato. nota deles, a nota de corte é baseada no nível de dificuldade da prova. Então Sim. isso vale tanto para o Revalida quanto para as provas de residência, né? Você tem que se dar bem, você tem que acertar quase todas as fáceis, tem que se dar bem nas médias, e as difíceis são as menos importantes. A gente tem até uma fórmula de 95, 75, 20. Se você acerta 95% das questões fáceis e 75% das questões médias, as questões difíceis você pode simplesmente chutar 20%, 5 opções, né? O Revalida, o INEP, se eu não me engano, são 4 opções por pergunta. Agora eu não lembro exatamente. Mas enfim, mas assim, o importante é, se você se der bem nas fáceis e nas médias, você vai conseguir sua aprovação, seja no seu caso no Revalida do INEP, e mesmo nas provas de residência que tem disputa,
você também vai se dar bem. Isso é uma coisa que às vezes deixa a gente mais tranquilo, né? Porque quando a gente erra uma questão difícil, que a gente não faz nem ideia do que se trata, isso normalmente é algo que incomoda muito. Sendo que a gente Sim, deveria se incomodar quando a gente erra aquela questão fácil. Aquela questão que, porra, exato. estava na nossa cara a resposta, o gabarito, uma questão aí de um tema batido, como é que eu fui errar essa questão? Então, quando a gente muda essa mentalidade, acaba sendo algo realmente muito importante. E aí, então, você foi fazer essa prova, Mozart, em março, uma prova que foi mais difícil, bem mais difícil do que a prova anterior do Bastante. INEP. Mas, claro que, como eu falei, o que importa é a nota de corte. E aí, como é que foi, né? Como é que foi a prova? Como é que foi? Primeiro dia da prova, ficou muito nervoso ou não? E como é que foi o resultado também? Nossa, foi, na verdade, um dia estressante. Eu não sei como é que eu consegui dormir bem aquela noite, na verdade. Mas a gente fez em Curitiba e Curitiba sempre é frio e por alguma razão fez um calor do inferno. Eu estava com uma camisinha comprida, passei muito calor na sala, a gente teve que usar a máscara durante a prova inteira. Foi um pouquinho estressante a prova em si, sabe? Mas começa a fazer questão. A primeira, essa foi uma prova um pouco atípica, na verdade, esse ano, na verdade, Eduardo. Foi um pouquinho mais chata, assim, muitas pegadinhas, mas também, como a gente faz tanta questão, a gente está habituado com certas pegadinhas, né? E muitas questões grandes, gigantes, lógico. Mas assim, cara, depois de um certo tempo, acho que o problema são os primeiros minutos ali, sabe? Você vendo, passando as primeiras questões, as primeiras 10 questões, você vai vendo, né, que os assuntos vão aparecendo ali. Eu acho que eles colocaram as primeiras questões um pouquinho assim para dar uma, sabe, um pouquinho mais difícil, só para dar uma, sei lá, um susto, né? Sim. E depois, ao longo da prova, foi ficando um pouco mais tranquilo, teve algumas pegadinhas, foi um pouquinho polêmica, na verdade, essa prova, mas eu não fiquei assustado, cara, não fiquei assustado, eu fiquei bem confiante, assim, porque eram perguntas, assim, que a grande maioria esmagadora a gente já tinha feito várias vezes durante a plataforma, entendeu? E daí a prova foi a manhã inteira, eu fiz até rápido, a prova começou às 8, o horário era até 1, eu acho que eu terminei às 11 horas, 10 e meia, sabe? Foi bem... A única coisa que a gente demora para passar o gabarito e tal, mas foi... Eu fiz a prova até relativamente rápido, assim, sabe? E daí à tarde foi a descritiva. A descritiva foi um pouquinho mais chata e tal, mas também foi tudo bem, graças a Deus. Teve umas questõezinhas ali um pouco diferentes, exóticas, digamos assim. Mas a objetiva foi assim, tranquilo como eu esperava. Por quê? Porque a gente faz tantas questões assim durante o processo e quando a gente vê que é uma questão do Revalida, do INEP, a gente sente um pouquinho a diferença. A gente vê que às vezes são questões um pouco mais, apesar da questão grande, a gente sabe que é um pouquinho mais assim, não tão específico, entendeu? A gente fica mais seguro comparado às vezes, por exemplo, com uma associação médica, né, de Curitiba, né, a MP, né, a MP, que se eu não me engano, Sim. que é uma das É. monstruosas questões, né? São assim, incrível, assim, é muito difícil porque é um lado bom que a gente aprende também nessas questões difíceis, mas daí de alguma forma quando você vê uma questão fácil você já fica um pouco mais tranquilo, né? Então Sim. foi essa sensação que eu tive assim depois da 15ª questão na prova e graças a Deus deu tudo certo no final dos... É interessante você ter falado também que a prova do INEP acabou mudando um pouquinho o perfil, você sentiu a prova um pouco diferente, que às vezes a galera também acha que a preparação para uma prova, se a pessoa quer fazer só uma prova, como é o caso de muita gente da revalidação, que é só a prova do INEP, a pessoa acha que ela só tem que estudar com as questões antigas da prova do INEP. E aí você acaba se Negativo, limitando muito. Você acaba se limitando bastante. muito, né? Porque, claro que tem o jeito da prova do INEP, mas e se ela cobrar outros conteúdos que ainda não caíram? E se ela cobrar de uma outra maneira? E se mudar um pouquinho a banca? E aí a pessoa acaba meio perdida lá dentro. Então é interessante isso. A gente tem uma grande experiência de fazer questões de tudo que é prova, outras provas de revalidação, provas de residência e tudo mais. E, claro, ter um direcionamento focado também na própria prova. Então, claro que a gente vai fazer todas as provas do INEP para conhecer melhor a banca, mas você fazer só isso é muito pouco. E esse é um erro que, cara, mais gente do que eu imaginava comete fazendo revalidação. Tem muita gente que só Exatamente. estuda questão de revalidação, acha que é uma... que não, porra, é só estudar realmente a banca do INEP e já era. E acaba sendo aquele atalho que muitas vezes dá errado, né? Exatamente, cara. Não, não adianta, a gente tem que nivelar por cima. Você tem que fazer as questões
mais difíceis, porque da hora que você chega lá, a tua surpresa não é grande a surpresa, porque você vai ver uma questão que você é muito mais fácil do que você é acostumado a fazer. É a melhor coisa isso, sabe? Isso. Então, foi muito bom, foi muito bom. E, na verdade, durante a pandemia, a gente estava fazendo isso. Eu estava pegando questões antigas do Revalida claro, achava algumas difíceis, só que daí, às vezes, eu reaplicava, né? Por exemplo, eu já fiz 2016, eu vou fazer de novo só para memorizar mesmo assim, sabe? Mas não adianta, cara, não adianta, porque vai mudar, vai ter outro foco, daí teve coronavírus também, né? Então, a gente, claro que provavelmente vai ter alguma questão, entendeu? Tem que se atualizar sempre e não se basear só por questões antigas. E foi isso. Se fosse só pegar as questões da prova do Revalida, não ia ter uma taxa de mais de 80% de reprovação. De médico, exatamente. Ia estar todo mundo aqui. Então, muita gente acha que o caminho mais fácil é o mais inteligente, mas nem sempre é assim. E aí a nota de corte esse ano ficou em 99 ponto alguma coisa, né? Somando a discursiva. 99,6 e 150, exatamente. E você ficou com quanto? Fiquei com 107. 107. Ainda consegui, na hora, errar algumas coisinhas muito fáceis. Talvez se eu tivesse dormido um pouquinho melhor, dormi bem, mas a prova, assim, as questões foram bem, foi coisa de passar de gabarito, assim, não passar errado o gabarito, mas questões, assim, bem tranquilas, por uma questão da atenção mesmo, sabe? Mas foi com 77 na objetiva e fui com 30 e pouquinhos 30 na descritiva. Eu estava um pouquinho mais cansado, mas, cara, foi ótimo, assim, a nota foi muito boa, assim, porque a prova estava um pouquinho diferenciada dessa vez. Eu estou esperando para ver aí. Eu estou esperando para ver as taxas de aprovação aí de uma maneira geral, mas foi uma prova complicada. Parabéns, Moza, por esse resultado, um resultado realmente muito bom. Agora já desejo para você todo sucesso nessa segunda fase, né? Que ainda tem mais uma fase para você pegar esse diploma aí e poder atuar livremente no país. E, cara, antes de finalizar, eu queria fazer uma pergunta que eu sempre faço, que é de tudo que a gente ofereceu aí na plataforma, no curso, etc. O que você acha que mais te ajudou? O que você acha que foi mais importante, que mais contribuiu aí para você ter conseguido esse 107 nessa prova do INEP? Olha, com certeza, esse algoritmo perfeito, essa metodologia, sabe, é o que eu falei antes ali da gente ter a tendência de querer estudar uma coisa que a gente mais quer, às vezes, no dia, e não estudar certas coisas. O flashcard em si é maravilhoso, assim, sabe, porque me ajuda muito. Assim, você é o médico da família, todo mundo te pergunta as coisas agora, entendeu? E essas perguntinhas é justamente coisa de flashcard, entendeu? Então, esse é o grande diferencial para mim na plataforma, essa revisão inteligente, essa forma de não só deixar o material, os vídeos são maravilhosos, não tem nem o que falar, a apostila, mas o diferencial mesmo é esse algoritmo individualizado, que nem você falou, assim, as minhas perguntas vão ser diferentes das perguntas do Lucas, do Matheus, de qualquer outro amigo, entendeu? Eu achei isso muito legal, deixa a gente, a gente acaba sendo especial mesmo, assim, na plataforma, sabe? E, cara, nem parece que passou mais de um ano, já tô com a plataforma, parece que foi ontem, assim, e volta e meia continuo dando umas estudadas, né, porque eu tenho as apostilas e tal, e esse é o grande diferencial, essa mensagem, eu já fiz outras plataformas e de verdade, eu falo assim, eu não tenho que falar assim, da Aristo em relação a isso. O grau de aprendizagem, eu consolidei tudo que eu ganhei ao longo da medicina com Aristo. Foi graças a Aristo pela metodologia dela. Então, só tenho a agradecer. Porra, cara, fico muito feliz de agradecer ouvir a vocês aí, toda a equipe, que não tem nem o que falar, cara, de verdade. Mesmo. Nossa, eu fico muito feliz de ouvir isso, esse feedback todo, porque é engraçado quando a gente teve as ideias da Aristo, da plataforma, etc., a gente sempre pensou nisso. Cara, existe um ensino mais antigo, que a gente chama de ensino industrial, que é o ensino normal, que é um professor para muita gente, é o mesmo material para todo mundo, é a mesma organização para todo mundo. E a gente sentia que, hoje em dia, com a internet, com a tecnologia, era possível a gente mudar de um ensino em escala industrial para um ensino personalizado, para um ensino que identificasse quais são as necessidades do aluno, quais são os objetivos do aluno
e fizesse uma trilha personalizada que fosse otimizada para ele. E ouvir que isso para você foi importante, que deu certo, para a gente é muito bom. A gente acha que hoje em dia o EAD é muito o ensino industrial gravado e colocado numa plataforma. E que dá para ser diferente, dá para a gente ter mais, abrir um pouco a cabeça e ter um pouco mais de coisa aí no ensino online. É isso que a gente busca fazer na Aristo, e eu fico muito feliz que tenha te ajudado aí a ser aprovado nessa primeira fase do INEP, vai ser aprovado na segunda também, e depois residência médica, com certeza, tendo a nota que você tirou no INEP, eu sempre falo isso para o pessoal que passa na revalidação, mas quem passa na revalidação com uma boa nota, como você tirou, com uma boa preparação, já está na cara do gol para passar em prova de residência também. Então, tenho certeza aí que vai ser um caminho bem rápido, se é que você quer fazer residência médica, mas enfim, já está muito bem preparado para qualquer prova. Muito obrigado, Eduardo. Obrigado pela torcida. Vou lembrar dessas mensagens daqui a uns 3 meses, acho que vai sair o resultado. E muito obrigado pela torcida. E eu que tenho que agradecer a vocês pela sacada assim, na metodologia. E foi a minha primeira prova. Primeira prova do Revalida é uma prova diferenciada. Assim, foi um pouco mais difícil. Então, eu só tenho que agradecer mais uma vez a vocês, a toda a equipe. Tá? Muito obrigado, de verdade.